Capítulo 14. Nada de lealdade. A lealdade é uma grande virtude, na família, nos amigos e nos pets. Para o trader, porém, é uma péssima característica. Ser leal a uma opinião ou a uma posição pode resultar em desastre. O inverso da lealdade é a flexibilidade, a capacidade de mudar totalmente de opinião quando necessário. É a característica apontada por Michael Marcus quando lhe perguntam o que o torna diferente dos demais traders. Eu tenho a mente muito aberta, explica ele. Estou disposto a aceitar informações difíceis do ponto de vista das emoções. Quando o mercado se movimenta ao contrário das minhas expectativas, sempre sou capaz de dizer: tinha esperança de ganhar muito dinheiro nessa posição, mas não está dando certo, então vou sair. O mercado me dizia que eu estava errado. Em abril de 2009, na esteira do colapso financeiro do final de 2008 e do início de 2009, Colin O'Shea ainda estava muito pessimista em relação aos mercados e devidamente posicionado. Porém, conta O'Shea, o mercado me dizia que eu estava errado. O'Shea descreveu seu processo mental da época. A China está dando a virada, o preço dos metais começou a subir e o dólar australiano está se valorizando. O que isso quer dizer? Que está acontecendo uma recuperação em algum lugar do mundo. Portanto, não posso me aferrar a essa tese de que o mundo inteiro está uma droga. Que hipótese se encaixa aos acontecimentos reais? Na verdade, até que a Ásia está indo bem. Um cenário que faria sentido é uma recuperação liderada pela Ásia. Ao reconhecer que seu ponto de vista básico principal estava equivocado, O'Shea deixou-o de lado. Aferrar-se à sua expectativa original em relação ao mercado teria sido catastrófico, já que tanto o mercado de equities quanto de commodities haviam entrado em uma recuperação que duraria vários anos. Em vez disso, por ter a flexibilidade de admitir que sua visão de mundo estava errada e reverter seu viés, O'Shea teve um ano lucrativo, mesmo com uma avaliação inicial totalmente incorreta do mercado. O'Shea cita George Soros como um modelo de flexibilidade. É a pessoa com menos remorso que eu já conheci. Ele não tem qualquer apego emocional a uma ideia. Quando o trade está errado, ele simplesmente corta, segue adiante e vai fazer outra coisa. Lembro-me de que uma vez ele estava com uma posição cambial gigante. Em um único dia, ganhou algo como 250 milhões de dólares. A imprensa publicou frases dele sobre aquela posição. Podia parecer que ele teve uma tremenda visão estratégica. Aí o mercado mudou de sentido e a posição desapareceu totalmente. Sumiu. Jones reverte o rumo. Entrevistei Paul Tudor Jones em diferentes ocasiões no intervalo de mais ou menos 15 dias. Na primeira entrevista, Jones estava bear em relação à bolsa e fortemente vendido em relação ao índice S&P 500. Na minha segunda visita, seu ponto de vista em relação à bolsa tinha sofrido uma mudança drástica. Como a bolsa não seguira a rota de desvalorização que Jones havia previsto, ele se convenceu de que estava errado. Esse mercado está vendido, anunciou enfaticamente no nosso segundo encontro. Não apenas ele tinha abandonado totalmente sua posição vendida original, mas agora estava comprado, com base nas evidências de que sua trajetória original estava errada. Essa guinada de 180 graus, em um curto espaço de tempo, era um exemplo da extrema flexibilidade por trás do êxito de Jones no trading. E mostrou-se, de fato, com o timing exato, pois o mercado teve uma alta acentuada nas semanas seguintes. Pego de surpresa. Em um momento no qual Michael Platt detinha uma enorme posição comprada em futuros da taxa de juros europeias, o Banco Central Europeu, BCE, elevou essas taxas de modo totalmente inesperado. Um golpe tremendo para a posição de Platt, que foi pego completamente desprevenido por aquela situação, porque, no dia, estava voando de Londres para a África do Sul. Assim que o avião aterrissou, ele recebeu uma ligação urgente de um assessor, relatando o que tinha acontecido e pedindo instruções. "Quanto perdemos?" perguntou Platt. "Uns 70 ou 80 milhões", respondeu o assessor.
Platt avaliou que, se o BCE havia começado a elevar as taxas, era provável que as altas continuassem acontecendo. Previu que o prejuízo daquele trade poderia atingir 250 milhões se não agisse rapidamente. Tira tudo, ordenou. Ao comentar essa experiência, Platt afirmou: quando estou errado, meu único instinto é de pular fora. Se estou pensando de um jeito e me dou conta de que era um completo equívoco, provavelmente não serei a única pessoa surpreendida. Então é melhor ser a primeira a vender. Não importa a que preço. Como sobreviver ao pior trade da história? Talvez o melhor exemplo de falta de apego a uma posição com que já me deparei seja o de Stanley Druckenmiller, cujo hedge fund do Casney Capital Management alcançou um retorno médio anual em torno de 30% ao longo de 25 anos. Certamente um dos melhores históricos de longo prazo de todos os tempos. Nossa história começa em 16 de outubro de 1987. Se você estiver com dificuldade de situar a relevância dessa data, vou dar uma dica. Foi uma sexta-feira. Na época, Druckenmiller geria vários fundos para Dreyfus, além de seu próprio fundo na Duquesne, em termos líquidos. Druckenmiller chegou vendido aquela sexta-feira. Muitos esquecem que o crash de 19 de outubro de 1987 não foi um acontecimento repentino que se materializou do nada. Antes daquele dia, na verdade, o mercado estava no meio de uma desvalorização de quase 20%, iniciada 2 meses antes, sendo que 9 pontos desse declínio haviam ocorrido somente na semana anterior. Na tarde da sexta-feira, 16 de outubro de 1987, Druckenmiller tinha concluído que o mercado já tinha caído bastante, aproximando-se do que, na visão dele, seria uma zona de estabilidade. Por isso, ele cobriu sua posição vendida. Lance errado, não é? Bem, na verdade, foi muito pior que isso. Não apenas ele cobriu sua posição vendida, mas em termos líquidos ficou comprado, bastante comprado. Naquele dia, concretamente, a Druckenmiller passou de vendido líquido a 130% comprado, isto é, uma posição comprada alavancada. Antigamente, quando eu contava esse episódio em palestras, costumava perguntar à plateia se alguém já tinha cometido erro de trading pior que esse. Parei de fazer essa pergunta porque me dei conta de que ninguém consegue nem conceber um trading pior que passar de uma posição líquida vendida de equities para uma posição comprada alavancada na sexta-feira, 16 de outubro de 1987. Apesar desse erro de enormes proporções, se você der uma olhada no retrospecto de Druckenmiller, outubro de 1987 aparece, incrivelmente, como um mês de perda apenas moderada. Como isso é possível? Bem, em primeiro lugar, durante a primeira metade do mês, Druckenmiller estava vendido, logo ganhou dinheiro. Mas o principal vem agora. Entre o fechamento de sexta e a abertura de segunda, Druckenmiller concluiu que havia cometido um terrível engano. O motivo aqui pouco importa. Se estiver curioso para saber, as razões estão detalhadas na íntegra em The New Market Wizards. O que importa saber é que Druckenmiller se deu conta de que tinha cometido um erro grave ao ficar pesadamente comprado e decidiu sair da posição na manhã de segunda. O único problema desse plano foi que o mercado abriu muitíssimo mais baixo na manhã de segunda. O que Druckenmiller fez, então? Cobriu inteiramente sua posição recém-comprada na primeira hora de trading na segunda. Não apenas cobriu a posição comprada, como ficou vendido de novo, em termos líquidos. Pense na impressionante falta de apego a uma posição que é preciso ter para revertê-la e, então, revertê-la novamente no dia útil seguinte, depois que o mercado caminhou fortemente na direção contrária à posição que se acabou de reverter. Bons traders liquidam suas posições quando acreditam ter se enganado. Ótimos traders revertem suas posições quando acreditam ter se enganado. Se quiser ter sucesso como trader, não tenha lealdade à sua posição. Uma ideia ruim transformada. A flexibilidade ou ausência de lealdade também se aplica à entrada em um trade, como ilustra o caso do maior short trade de Jamie May em 2011.
Jamie May é o gerente de portfólio da Cornwall Capital, um hedge fund com robustos números de retorno sobre risco e um dos maiores vencedores do lado vendido das subprime securities garantidas por hipotecas, cujo perfil foi publicado pela primeira vez no excelente livro de Michael Lewis, O Jogo da Mentira. Foi o livro de Lewis, na verdade, que me chamou a atenção para May e me levou a entrevistá-lo. Em 2011, May percebeu que a China, que era ao mesmo tempo o maior produtor e o maior consumidor mundial de carvão, tinha se transformado de exportador líquido em importador líquido e que essa tendência vinha se acelerando. Levou uma década até que as exportações chinesas de carvão caíssem de 100 milhões de toneladas para zero, mas apenas 2 anos para que as importações crescessem 1,5 vezes a mais. A impressão inicial de May era de que esse crescimento enorme e incessante das importações chinesas de carvão levaria a um aumento acentuado da demanda por frete a granel. Além disso, os cargueiros de transporte a granel vinham passando por uma baixa dos múltiplos de fluxo de caixa. Ficar comprado nessas ações parecia o trade perfeito, mas May, cuja experiência vinha do private equity, só opera com muito embasamento. Cada ideia de trade precisa ser minuciosamente analisada antes de implementação. Quanto mais May pesquisava, mais se dava conta de que o frete cada vez mais caro, motivado pelo aumento da demanda por commodities nas economias emergentes, levara a um boom da construção naval vários anos antes, e que agora aqueles cargueiros estavam começando a navegar, levando a um aumento anual da capacidade das frotas em torno de 20%. May concluiu que, mesmo com as expectativas mais otimistas em relação à demanda chinesa por cargueiros, ainda assim viria a ocorrer um excesso de capacidade de transporte a granel. Por isso, ironicamente, embora tivesse começado com a ideia de ficar comprado em cargueiros a granel, ele acabou fazendo o contrário, ficando vendido, por meio de posições compradas fora do dinheiro, o short trade de maior convicção da empresa naquele ano. Não espalhe suas decisões de mercado. Como comentário à parte, tenha muita cautela ao trombetear suas previsões sobre para onde o mercado vai. Por quê? Porque quando você anuncia para onde você acha que o mercado vai, supostamente para impressionar os outros com sua clarividência, a tendência é que você fique comprometido com aquela previsão. Quando a evolução do preço da ação e a realidade do mercado parecem desdizer o que você profetizou, sua relutância em mudar de opinião acabará sendo maior do que normalmente seria. Você vai ficar procurando todo tipo de argumento para justificar o acerto de sua previsão original. Paul Tudor Jones tem plena consciência do perigo de deixar falas anteriores sobre o mercado afetarem seu trading. Ele abordou especificamente essa questão. Evito deixar que minhas opiniões sobre trading sejam influenciadas por comentários meus sobre o mercado que tenham sido publicados anteriormente. Em seus primeiros anos de trading, Ed Saicota caiu na armadilha de divulgar suas opiniões. Contou a vários amigos que esperava uma alta contínua do preço da prata. Então, quando a prata começou, ao contrário, a cair, continuou ignorando todos os sinais do mercado de que ele estava errado, dizendo a si mesmo que era apenas uma correção temporária. Eu não suportava estar errado, disse Saicota ao relembrar esse episódio. Ele foi salvo pelo próprio subconsciente. Não parava de ter sonhos em que um enorme avião prateado começava a cair, rumo a espatifar-se inevitavelmente. Saicota captou a mensagem. Acabei abandonando minha posição em prata, disse. Fiquei até vendido, e os sonhos pararam.